Ei, gente, esperar vocês conseguirem entrar. Boa noite para vocês, tudo bem? Que bom que vocês estão aqui, mesmo sendo sexta-feira, 6 da tarde, para a gente continuar esse projeto. Para quem não estava aqui nas outras lives, eu vou retomar, né, qual que é o objetivo, qual que é a ideia nossa aqui do projeto. É que a gente consiga apresentar para vocês pessoas que estejam na área de diferentes cursos, então engenharia, nutrição, arquitetura, medicina veterinária, para que vocês possam conhecer melhor esses cursos, como que a pessoa chegou à escolha do curso dela, porque eu sei que esse é um momento super, super complicado, então também é muito bacana que a gente saiba como que foi essa escolha para as outras pessoas. E aí, Giovanni, então a ideia é mais ou menos essa, é a gente seguir o que a gente já estava fazendo ao longo da semana. Preciso dizer para vocês que semana que vem a gente continua, depois eu solto a programação para vocês nesse fim de semana, mas semana que vem, de segunda a sexta, a gente segue. E hoje quem vai conversar com a gente aqui é o Regis. O Regis é um amigo, a gente estudou juntos no nosso ensino médio. Quando eu fiz o convite para ele, eu tinha certeza que ele aceitaria, porque ele é uma pessoa muito, muito, muito generosa, das mais generosas que eu conheço. E eu digo isso porque o Regis me salvou muito durante o meu ensino médio. Então, ele tinha toda a paciência e toda a dedicação para me ensinar principalmente física e matemática. Então, se hoje eu consegui concluir essas matérias, ingressei na universidade, eu devo muito, muito a ele, a paciência e a generosidade que ele teve comigo e que ele tem com muitas pessoas. Então, eu vou chamar ele aqui para entrar com a gente. Aceitado esse convite. Eu sei o quanto você entende sobre a engenharia. Não é qualquer pessoa que está vindo aqui conversar com vocês, é uma pessoa que gosta do curso, que entende do curso. Oi! Oi, Ju, Chegou, tudo tudo bem? bem? Eu estou bem, e você? Eu tava ouvindo agora que você tava falando de mim aí. Eu tava Quanto tempo, mesmo. hein? Pois é, contei para eles que a gente estudou juntos, né, no ensino médio, e que você foi fundamental para que eu escapasse de lá sabendo alguma coisa de física. Você foi muito generoso comigo, eu não esqueço disso. Eu acho que as pessoas que acrescentam na nossa vida são delas que a gente precisa se lembrar mesmo. E agradecer muito, agradeço mesmo. Também agradeço por Que você ter isso. aceitado o nosso convite. Eu estava aqui falando para os meninos, né? Não é qualquer pessoa, é uma pessoa que leva o curso muito a sério, que entende muito sobre o curso, que gosta do que faz, né? E a gente percebe isso, mesmo a gente não tendo mais tanto contato. Mas, por exemplo, eu sou da área de letras e eu vou falar, eu assisto todos os vídeos que o Regis posta no canal dele do YouTube, que é o Engenharia Extrema. Eu assisto todos, porque é muito, cara, é Dá pra muito legal, entender? é muito interessante. Então, muito, muito obrigada por ter aceitado. Ju, eu que agradeço. Nossa, quando você me convidou, eu falei, nossa, faz muito tempo que eu não vejo a Ju e tipo, é uma pessoa que pra mim foi muito especial no ensino médio também. E eu, não sei se você percebeu, mas eu sinto a mudança, eu mudei muito. Então, tipo, eu vi que você mudou bastante também, então é muito, muito massa conectar com você de novo depois de tanto tempo assim, e numa live ainda. É muito legal, né? É uma oportunidade também para a gente rever pessoas queridas. E eu fico te acompanhando de longe, né? A vida fica levando a gente para caminhos muito diferentes, mas é muito legal ver o quanto você foi feliz com a sua escolha, né? O quanto você se identifica no que você faz. É uma pessoa realmente apaixonada pelo curso. Que você olha e fala, cara, tá aí. É Escolheu isso. direitinho. E eu vou falar mais sobre a minha escolha daqui a pouco, mas na verdade foi meio natural, assim, sabe? Não sei se você quer falar alguma coisa antes, ou já começo Não, falando pode da minha contar para escolha. eles. Uhum. Só se, Pode assim, só se começar? apresentar, porque eles não. De onde você veio, onde você estuda, onde você tá. Ah, tá. Aí, tem uns amigos meus aqui, ó. Vitor Américo, boa noite, galera. Muito boa noite, esqueci de falar com vocês.
todo mundo que está aí. A live vai ser muito. Eu estudei, me preparei para trazer o máximo de informação relevante para vocês. Se já puder compartilhar com a galera que quer fazer engenharia mecânica ou que já faz, vai ser muito massa e eu acho que vai ajudar muito. Bom, meu nome é Regis, tenho 24 anos, não sou de. Eu estudei em Goiânia com a Ju, lá no Santo Agostinho, mas eu não sou de Goiânia. Estou aqui em Brasília agora, mas não sou de Brasília. Eu sou de uma cidade muito pequena lá no interior de Goiás. Fica a uns 400, quase 500 quilômetros de Goiânia. Chama Damianópolis. Eu acho que a Ju nem sabia, porque durante o ensino médio eu era uma pessoa muito tímida. Tipo, não falava muito da minha vida. Meu foco era estudar e, tipo, me dar bem naquilo ali. E aí eu estudei em Goiânia com a Ju, vou falar mais disso depois. E depois disso eu vim para Brasília fazer engenharia mecânica na UNB. E desde 2013, segundo semestre de 2013, o que faz alguém no curso de engenharia mecânica? Vou falar já já, segura aí. Como a Ju disse, eu me identifiquei muito com o curso, só que assim, o tempo de formação, o tempo do curso aqui são 5 anos. Só que depois que eu entrei no curso, vou falar mais disso depois também, eu vi que tipo, só o curso não ia me trazer tudo aquilo que eu queria. Então eu optei por não formar em 5 anos e fazer N outras coisas que me agregaram muita experiência, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Não, ótimo. Eu até te citei em uma live, acho que foi com a Ale, que a gente estava falando da arquitetura, exatamente dessas experiências, assim, de como que às vezes a gente precisa aprender a ponderar se eu quero sair com o meu histórico 10 e zero outras experiências, ou se eu quero viver a universidade em tudo que ela pode me oferecer e não ser o aluno nota 10, né, necessariamente. Mas muito legal. E aí, como é que você escolheu engenharia? Como é que você chegou nisso? Bom, então, eu só fui entender isso de fato depois, mas foi um processo muito natural para mim, porque desde que eu me entendo por gente, eu gosto de entender como as coisas funcionam, entender como a natureza funciona e procurar reproduzir isso, usar isso de alguma forma na minha vida. E engenharia é completamente isso. Só que quando eu cheguei lá no primeiro ano do ensino médio, que foi em Goiânia já, eu fiz o ensino fundamental todo em escola pública lá na minha cidade, e depois eu fui para Goiânia. O primeiro colégio que eu estudei não foi o Santo Agostinho, foi no Decisão da Vila Nova, não sei se você conhecia, Uhum. sabe? Sei. E aí, tipo assim, eu lembro que nas primeiras aulas o professor perguntou, é, o professor perguntou foi sair perguntando pra galera, né? Quem queria fazer o quê? E aí eu tava, tipo, sei lá, na quarta fila, e ele começou a perguntar, e eu fiquei pensando, o que que eu vou fazer? Eu não conheço nenhum curso, cabe vindo do interior, mal falavam para mim sobre universidade, então eu sabia. A minha mãe fez pedagogia, né? Então sabia que existia o curso de pedagogia, sabia que existia o curso de medicina, direito, também sabia. E aí, à medida que o professor foi perguntando, alguém falou: eu queria fazer arquitetura, eu quero fazer arquitetura porque eu gosto de desenhar e tal. Eu falei: tá aí também, arquitetura. Eu também gosto de desenhar, mas depois eu vi que. Aí, beleza. Aí, na hora que chegou para me perguntar, eu falei: arquitetura ou direito? Dois cursos, tipo, nada a ver, sabe? Um porque eu achava que era legal, direito, e arquitetura porque eu sabia desenhar. Mas aí isso foi nos primeiros dias de aula. Aí depois eu fui tendo mais contato com as matérias de verdade, porque lá no interior o ensino. Se aqui nas capitais o ensino na escola pública já é bem pior, imagina lá no interior, né? Os professores, a maioria dos professores nem são formados naquelas áreas que eles dão aula. Então, à medida que eu fui aprendendo, eu já comecei a gostar mais de exatos, porque os professores eram muito bons, e eu tinha essa curiosidade desde que eu me entendo por gente, né? E aí, eu achava matemática meio chata, eu gosto também, mas eu acho um pouco mais chato, porque às vezes é muito abstrato, você não é palpável, sabe?
E aí eu gostei gostei mais de física. Aí eu, pô, vou fazer física. Aí no primeiro ano inteiro eu fiquei pensando nisso, pô, vou fazer física, fazer física. Quando eu cheguei no Santo Agostinho, eu vi a galera falando de engenharia mecânica. Aí eu não conhecia. Aí eu fui entender mais do assunto, fui ver vídeo no YouTube, fui trocar ideia com a galera. E aí eu descobri que a galera que engenheiro mecânico mexe com carro, pode mexer com várias coisas, mas dentro dessas coisas também trabalha com carro, com projeto de carro, com teste, desenvolvimento e tal. E aí eu lembrei também na minha infância, no meu ensino fundamental, que eu praticamente não assistia a aula. Eu passava o tempo todo desenhando carro. Meu passatempo era desenhar carro e desenhar outras coisas também. Teve um tempo que eu desenhava até as pessoas da sala. Aí eu falei, tá aí. E depois eu comecei a ver que física é um curso bem teórico também. E no Brasil, se eu não me engano, na época não tem uma profissão de físico, assim. Tipo, tem poucos físicos, a maioria é professor, trabalha com educação. E aí eu falei, ah, não vou fazer física não. Engenharia mecânica é uma coisa mais prática, mas está muito próximo da física. Então, tipo, eu vou estudar a teoria, só que eu vou conseguir aplicar isso também. Aí, pô, Uhum. engenharia mecânica. Aí, o ensino médio inteiro foi a partir do segundo ano, engenharia mecânica, eu não tive dúvida. Tipo. Aí, no final do terceiro ano, eu prestei vestibular para a UFG, lá em Goiânia, né? E Uhum. não passei. Passei na primeira fase, mas na segunda, não passei. Esperei na lista de espera, mas não fui chamado. Até o Igor, o peixinho lá que estudou com a gente, ele foi chamado na lista de espera. Eu fiquei, nossa, eu vou ter que continuar estudando. Aí na UFG não tinha engenharia mecânica no meio do ano, só no final do ano, no vestibular. O Enem nessa época, tipo, nem estava começando a crescer mais, as Uhum. universidades a aderirem ao Enem. Aí eu estudei até, acho que o vestibular é em março, se eu não me engano. Não lembro mais. Mas eu estudei sozinho, em casa mesmo. Peguei um monte de livro que eu tinha e fui estudando, estudando sozinho. E aí passei no vestibular da UNB. E cá estou desde então. E quando você pensou, cogitou, né? Fez o vestibular da UNB, você tinha uma preferência? Assim, você queria fazer o curso na UFG ou você não viu essa diferença entre as universidades? Você queria uma boa universidade e o curso de engenharia? A UFG eu tentei porque eu já estava em Goiânia e a maioria dos outros cursos eles tinham que sair de Goiânia para fazer, porque o Enem, como eu disse, não era muito usado. Da UNB também tinha vestibular em Goiânia. E eu também já tinha visto que o curso na UNB era um dos melhores, tipo assim, era 5 estrelas e tal. Uhum. E aí, depois que eu não passei na UFG, eu comecei a pensar em outras possibilidades. Pensei em fazer na UFMG também, que é muito bom, mas da UNB também era bom e tinha prova lá em Goiânia. Então, falei, ah, vou fazer a UNB. Aí prestei vestibular e entrei para a UNB. E as grades são parecidas entre os cursos de engenharia mecânica? Ou varia muito de São um muito lugar para o outro, você parecidos. sabe? Não, é tudo muito igual, tudo muito parecido. Entendi. Tem É, universidade que é mais prática, tem universidade que é mais teórica, mas na maioria é tudo igual. entendi. E quando você pensou em engenharia mecânica, você não chegou a cogitar outra engenharia? Não sei, engenharia elétrica, engenharia aeronáutica, qualquer outra? Cogitei mecatrônica, deixa eu lembrar aqui. Cogitei mecatrônica e cogitei aeronáutica também. Aí eu fiquei muito na dúvida. Aí eu fui na mais geral, que era mecânica. Vou falar mais depois também do que o engenheiro mecânico faz, mas basicamente a gente pode trabalhar com. Ela é basicamente a mãe das engenharias, assim. Eu posso trabalhar com aeronáutica, com automotiva, com engenharia de materiais, engenharia naval, qualquer coisa que eu quiser. É mais E aí abrangente, eu. então, né? É mais abrangente. E aí foi um dos motivos que eu escolhi. Mecatrônica também é bastante abrangente, porque mecatrônica envolve a parte de mecânica, não é tão aprofundado igual na engenharia mecânica, mas também tem a parte mecânica, aí você faz uma parte de computação e uma parte de elétrica. Aí junta essas três coisas, você consegue desenvolver robô, automação industrial, enfim.
Também era uma coisa que Entendi. eu curtia. Eu, por exemplo, não fazia a menor ideia da diferença entre engenharia mecânica e engenharia mecatrônica. Assim, zero, zero. Aliás, entre É, nenhuma delas eu entendo muito a diferença, mas eu consegui perceber, e seguindo seu Instagram, principalmente, porque você sempre posta as coisas relacionadas ao curso, e você faz umas falas, você tem umas histórias, e eu consegui perceber isso, assim, a engenharia mecânica ela é muito ampla. Então dá para você muito, atuar em muito. áreas muito diversas, né? Quando você começou a faculdade, o que que foi a maior surpresa, assim? O que que te surpreendeu? A minha maior surpresa foi porque antes de entrar no curso, eu assistia vídeos no YouTube, lia em sites, e em nenhum desses lugares fala sobre as universidades, sobre como é o curso em si. Fala, mas tipo assim, nunca é igual à realidade, né? Eu imaginava que eu ia entrar, ia continuar estudando a teoria, fazendo exercício e tal, mas também desde o do início eu ia ter contato com a prática, tipo, mexer com robô, já ia na faculdade de engenharia mecânica ia ter máquinas que eu poderia aprender sobre elas, como mexer nelas e tal. Mas não foi isso. Eu enxergo mais como uma extensão do ensino médio. O modelo, pelo menos da UNB, é mais uma extensão do ensino médio, que você continua fazendo exercício, continua estudando mais ou menos da mesma forma, e pelo menos na NBA a prática é muito restrita. Tipo, as aulas de laboratório, normalmente as máquinas são muito velhas. Por exemplo, tem matéria que o professor está passando a aula do telecurso, por exemplo. Não sei se você sabe, do telecurso, né? O Uhum. telecurso tem umas aulas de mecânica. Lá ensina sobre soldagem, sobre usinagem. E aí, o professor, que ao invés de levar os alunos para o laboratório, mostrava um vídeo de usinagem. Aí, tipo, essa parte é muito deficiente e é uma questão política e tal, e questão cultural das universidades também. E esse foi um choque que eu tive. Só que aí o que acontece? Isso não aconteceu só comigo, aconteceu com várias pessoas ao longo do tempo, né? E aí os Uhum. alunos deram o jeito deles. Então, nas universidades hoje em dia existem empresas júniores que são formadas por alunos, equipes de competição, projetos de extensão no geral. E acho que foi isso que que não me fez sair do curso. Porque, tipo Uhum. assim, eu nunca pensei em fazer outro curso. Talvez outra engenharia, talvez na mecatrônica, mas mecânica era o que eu queria. Só que essa parte muito teórica me deixou meio desanimado. Aí depois eu descobri essas experiências que os alunos tinham criado, que eram experiências muito boas, e eu entrei nisso. Que é exatamente a ideia de a gente já procurar essas experiências assim que entra, né? Porque o Uhum. conteúdo, se a gente se focar nas matérias, você vai se formar muito medíocre. Por mais que você seja um Muito. aluno nota 10, você ainda tem uma formação medíocre. Você não usou de tudo aquilo que a universidade poderia te fornecer, né? Você acha que a sua formação, assim, você ainda não se formou, né? Mas Não. você acredita que quantos por cento dela aconteceu fora da sala de aula? Eu acho que. Desculpa a galera que é mais acadêmica aí, mas eu acho que uns 80%, Ju. Não, mas é porque eu tenho essa sensação também, de que eu me formei na universidade, mas não foi a sala de aula que me formou. Foram as outras Aham. possibilidades, a extensão, a pesquisa. Mas isso é muito bacana, é muito legal. Quem está pensando, quem vai entrar na universidade, não tem medo de se envolver com todos esses projetos. Por mais que eu vou atrasar um ano do meu curso, perfeito, atrasa, não tem problema nenhum. Né? Isso não vai fazer a menor diferença depois. É. É, e aí você falou que nunca pensou em outro curso, né? Que você não pensou em desistir da engenharia mecânica, por mais. Você sentiu Eu muita já pensei. dificuldade? Não, eu pensei em desistir. Já pensei em desistir por, por essa questão de teoria, porque chegou lá para o primeiro, na verdade, primeiro, segundo, o segundo semestre, porque no terceiro eu já entrei, já me envolvi,
então foi mais de boa. Mas no segundo eu tava, tipo, meio mal, assim, porque era só, igual eu tô te falando, é uma extensão daquele estudo que você tem que, do estudo do ensino médio. É livro, é Uhum. exercício, muito exercício, enfim, muita teoria. Nisso que eu pensei em desistir e fazer outra coisa. Mas outro curso, talvez design também. Design é uma coisa que eu acho massa. Mas Que também quando. tem a ver. Não, pode falar, desculpa. Design também tem a ver com você representar o mundo, né? Tipo, desenhando, criando coisas novas e tal. Essa minha parte criativa também é muito. Eu gosto muito dessa parte mais criativa também. E quando você fala dessa teoria, né, de tudo que você precisou passar para depois chegar em uma coisa mais prática do curso, que foi quando você gostou mais, essa teoria, você acredita que ela foi essencial para a prática do curso? Ou você acha que é aquele momento de nivelar as pessoas que estão chegando? Porque tem muito disso, né? Eu senti isso na letras, assim, o primeiro período de letras é muito para pegar todo mundo e ver se nivela para a gente começar. É tipo isso. É tipo assim, as matérias são essenciais. Eu só critico a forma como elas são cobradas e como elas são dadas também. Porque a gente sabe que a exposição do conteúdo ela é uma das formas mais ineficientes de você aprender. Tipo, uma pessoa te falando, ou você sim, lendo até que é um pouco mais, mas tipo, só uma pessoa te falando lá o tempo todo e você. Ou só lendo, eu acho que é muito ineficiente. A forma que você mais aprende é ensinando alguém ou tipo, testando aquilo na prática, né? E Uhum. quando você testa aquilo na prática, você experimenta, você acaba tendo que ensinar outras pessoas, desafiando você mesmo e tal. Nossa, agora eu me perdi. O que eu tinha que falar mesmo? Não, você tava dizendo que você não critica a teoria, mas a forma como ela é aplicada, né? Ah, lembrei. É a forma como ela é cobrada e como ela é aplicada. As matérias têm as informações que são passadas são muito relevantes. Igual Uhum. a matéria, por exemplo, de fabricação mecânica. Lá eu aprendo como a solda funciona, como funciona a usinagem, as ferramentas de corte e tal. Só que é tudo muito decoreba, sabe? Uhum. Tem pouca prática. Então, eu só critico a forma como elas são ensinadas, mas o conteúdo todo em si é importante. Entendi. E se você tiver que falar para um aluno do ensino médio, assim, o que que ele não pode desgostar, o que que ele tem que gostar para se dar bem na engenharia? Hum, ele tem que gostar de exatos, isso é muito óbvio, né? Mas ele tem que gostar dessa parada que eu te falei, de tipo, olhar para a natureza e tentar entender as coisas, porque toda engenharia é isso. Engenharia nada mais é do que você tentar criar um modelo humano, né, que está aqui na nossa cabeça, de como as coisas funcionam, tentar reproduzir de alguma forma. Você olhar para um pássaro voando e falar, ó, como é que aquele pássaro voa? Será que eu consigo fazer uma máquina que voa também? E aí eu posso conseguir sair do ponto A para o ponto B? Observa como as coisas funcionam, entende e desenvolve algo que faça aquilo também, o que faça um pouco mais que aquilo. E para isso você depende de ferramentas que envolvem matemática, envolve programação, envolve física, envolve química. Então você tem que ter essa curiosidade, tem que ter esse gosto por entender as coisas, como as coisas funcionam, e também a parte de exatas. Ah, beleza. E agora a pergunta que todos querem saber: o que faz um engenheiro mecânico? Quais são as áreas da engenharia mecânica? Bom, a engenharia mecânica, como eu falei, é a mais abrangente de todas. Então com você pode trabalhar com projeto, com teste, com manutenção. E aí pode ser de carro, pode ser de avião, pode ser de trem, pode ser de barco. Você pode trabalhar, por exemplo, eu tenho um amigo que trabalha especificamente com dados. Assim, na verdade, ele trabalha com engenharia de motorsport, que é carro de corrida. Só que o trabalho dele não é arrumar o carro, projetar uma peça nova para o carro.
é pegar os dados que o piloto e o carro estão mostrando na pista, o desempenho deles, e analisar e falar para o piloto, ó, nessa curva aqui, você está freando muito cedo. Então você pode frear mais tarde, com isso você ganha mais tempo. Então o trabalho dele, no final das contas, é só analisar o dado e comunicar com o piloto. Então, como eu disse, é muito Entendi. abrangente. Mas você pode trabalhar no Embraer da vida, projetando a asa de um avião. Você pode trabalhar numa Volkswagen, tem um amigo que está na Volkswagen também, fazendo a parte de logística. Como é que o carro, como é que as peças têm que chegar para a gente montar o carro da forma mais eficiente possível, em menos tempo e tal. Então é Nossa, é muito bastante abrangente. coisa. O que que você acha que mais tem mercado no Brasil? Assim, o mais. É, o que mais tem mercado. Então, tem muito. Aqui em Brasília, o mercado é bem difícil. Tipo assim, tem pouquíssimas empresas, a maioria delas você vai fazer um trabalho mais de gestão, nada contra isso. Tem gente que gosta muito. Tem concurso público demais também, mas o mercado mais forte é nos polos industriais, né? Então, em São Paulo, em Manaus. E tem no litoral, por exemplo, lá em Santos, tem mercado para você trabalhar com construção e manutenção de barcos. Como eu disse, meu amigo trabalha na Volkswagen lá em São José dos Campos, com mais com a parte de gestão também. Mas tem gente também que trabalha com projeto. Tem mercado? Tem. Mas o Brasil está numa situação complicada, então tipo, eu acho que a maioria das engenharias, não só a mecânica, agora estão encontrando um pouco de dificuldade de se inserir no mercado. Acho que está acontecendo com qualquer profissão, né? Nesse momento É. ficou bem complicado. Mas dentro de todas essas áreas que você citou da engenharia, dá para ir se especializando ao longo do curso, com as matérias optativas, ou é algo, ou, enfim, com os projetos de extensão, de pesquisa, ou é uma coisa que se você quiser mesmo se especializar é depois da graduação? Dá. Eu, inclusive, me especializei em desenvolver carro, né? Foi uma das experiências que eu participei. Eu fiz matérias também relacionadas. Tem as matérias obrigatórias que você obrigatoriamente tem que fazer, as matérias básicas que tem em toda universidade, mas tem as matérias de aerodinâmica de avião ou aerodinâmica automotiva. E tem os projetos de extensão também. O projeto de extensão que eu participei foi o Fórmula SAE. A gente desenvolve um carro, é um Fórmula 1, só que é a versão universitária, cuja a equipe tem menos experiência e menos dinheiro, só isso. Mas assim, e a competição é mais limitada também. O carro não pode. É, é mais uma competição de engenharia do que uma competição de corrida em si. Eles testam o nosso conhecimento e o nosso projeto. Então eu me especializei fazendo matérias mais voltadas para o mundo automotivo barra automobilístico e também tive essa experiência extracurricular, né? Ah, legal. E é nessa área que você pretende seguir? Na área automotiva? Ju, eu seguiria, mas não tá na minha cabeça não é muito claro ainda. Porque eu gosto de muita coisa, né? Como a gente falou aqui já. Eu gosto de praticamente tudo na engenharia. Então, eu estou investindo muito agora na internet, né? Fazer o meu canal no YouTube, aqui no meu Instagram. Essa é um das profissões que, na verdade, eu considero como uma profissão, por exemplo, o YouTube. É uma das coisas que eu quero fazer, mas eu estaria muito feliz se eu tivesse na Embraer projetando avião, na Boeing, ou tivesse na Fórmula 1, ou tivesse na NASA projetando foguete, sabe? Então, é uma decisão que eu tenho que tomar ainda. Entendi. É, são muitas opções dentro de um curso, né? Teve só uma Muitas. pessoa que citou isso, que foi a Lê também na arquitetura, que ela falou, olha, parece que eu saí formada em muita coisa. Eu saí formada em arquitetura, eu sei um pouco de engenharia, eu sei de paisagismo, de fotografia, de design. Então acaba que é realmente difícil. Você acha que quem está na dúvida assim, sobre qual engenharia seguir, não tem muita certeza sobre essas diferenças, você consegue falar um pouquinho para a gente o que, por exemplo, nessas engenharias que são mais
populares de alguma forma, né? Que o pessoal conhece mais. Seria a engenharia civil, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica. O que que fazem cada uma delas? Tá, como que a pessoa pode escolher qual a melhor engenharia para ela? Essa pergunta. Isso. É. Tá, eu acho que assim, é o que você gosta mais de entender como funciona. No meu caso era carro, era avião, essas coisas. Eu não gosto, por exemplo, uma coisa que eu não gosto, assim, tem um pouco de interesse, mas não é tanto igual, entendeu como um robô funciona, um carro, um avião, é construção civil. Tipo, Uhum. eu entendo um pouquinho como funciona um prédio, porque a gente vê matérias muito semelhantes, como é projetado, como é construído, como os cálculos são feitos, mas não é uma coisa que me atrai muita atenção. Engenharia elétrica, por exemplo, é uma coisa que a gente tem matérias também de elétrica, a gente aprende um pouco, mas não é uma coisa que me chama muita atenção também. Então, acho que é muito esse feeling que você tem que ter. Tipo, entender mais a fundo as profissões, o que elas fazem, e aí ver se você gosta daquilo, de verdade. E faça uma engenharia que você gosta, não vai fazer civil só porque é mais famosinha, não. Inclusive, eu indico mecânica muito. Inclusive eu estou pensando, né? Se uma pessoa não tem 100% de certeza, por exemplo, entre uma engenharia mecânica e engenharia aeronáutica, por exemplo. Fazer mecânica é uma boa ideia, não é? No sentido É de uma boa que ela ideia. vai te dar base também, não vai te Uhum. restringir, ao contrário. Ela não vai te restringir. Se você entrar na engenharia aeronáutica, por exemplo, você corre o risco de não ser exatamente aquilo que você imaginava. E, tipo, isso acontece muito. Na mecânica, não. Tipo, se não for exatamente o que você imaginava, você pode ir mais para a área de materiais. Talvez você não é uma pessoa muito prática. Então, tem como você ser cientista, ser mais cientista. Tipo, ficar em laboratório, testando novos materiais, fazendo ensaio de materiais e tal. E é isso. Eu não sei se você se lembra da Mari, que estudou com a gente também, e que ela fez engenharia Lembro. aeronáutica. Ela postou Uhum. um vídeo comentando sobre isso, dizendo, olha, ela explicou engenharia aeronáutica dizendo, é uma engenharia mecânica especializada. Foi assim que ela É. explicou o curso. E ela mesma falou, por enquanto não tem mercado, ela está trabalhando com análise de dados, exatamente. E aí eu fiquei pensando nisso, eu falei, faz todo sentido, né? Engenharia mecânica ter toda essa base. O William pediu para você explicar a diferença entre a mecânica e a mecatrônica. O que que faz o engenheiro mecatrônico? O engenheiro mecatrônico tem até um amigo meu aí, não sei se você está assistindo ainda, mas ele faz mecatrônica. O curso de engenharia mecânica, você vai aprender. Eu vou falar do mecatrônica primeiro. Tá. Você vai aprender sobre computação, então você tem que ter uma base muito forte de computação, porque é assim que você consegue programar um robô para fazer uma tarefa que você quer. Programar uma automação numa indústria para ligar, desligar a luz, ligar, desligar a máquina. Você tem que ter uma base elétrica também muito forte. Para ligar todas essas coisas, você precisa de fios, né? De eletricidade. Então, você precisa ter uma base elétrica forte e também ter uma base de mecânica forte. O que acontece aqui na UNB é que a maioria das pessoas não gosta muito da parte de mecânica, então eles focam mais em programação e elétrica. Mas, assim, mecatrônica tem essas três frentes que você tem que... Um bom engenheiro mecatrônico tem que ter um bom conhecimento nessas três frentes. Na engenharia mecânica, não. Você tem que ser bom em engenharia mecânica. Tem que ter noção também de programação, tem que ter noção de elétrica, mas ela é mais específica. E aí, depois a gente vai falar como é o curso de engenharia mecânica, mas assim, uma coisa que a mecatrônica não vê, que a mecânica vê é a parte de mecânica dos fluidos, por exemplo. Como é que um avião voa, por exemplo. Tem até um vídeo meu lá explicando, quem quiser assistir. Vai lá. É, É engenharia a, extrema, me- né, a o meca- canal. Engenharia extrema, galera. Só ir lá no YouTube pesquisar engenharia extrema, vocês vão me ver lá. Então, na mecatrônica não tem isso, por exemplo. Na mecatrônica eles não aprendem como projetar uma bomba para você bombear água lá para o 10º andar do prédio. Na mecânica a gente aprende.
Você não aprende como um avião voa. Deixa eu ver mais. Você, a mecatrônica, como tem essa parte mecânica, você vê um básicozinho de tudo. E aí, se você quiser se aprofundar, você estuda mais. Mas assim, a gente aprende profundamente transferência de calor, como é que você projeta, por exemplo, um resfriador de um processador de computador. Se você abrir o computador, vai ter o processador, que ele basicamente faz. É o computador, né? E aí ele gera muito calor, é uma fonte muito grande de calor. Então tem um dispositivo que você coloca em cima dele só para ajudar no resfriamento desse componente. E aí tem a ventoinha do computador, né? O coolerzinho lá, que sopra e ajuda a resfriar. E esse componente ajuda a resfriar. O que mais? Na mecânica tem a parte muito forte de materiais também. Então você aprende o que são polímeros, materiais cerâmicos, metais, quais tipos de liga metálica. Tem a parte de fabricação, você aprende como funciona a solda, como fazer um cálculo de uma solda para a solda aguentar. Na engenharia mecatrônica, a mecânica é mais superficial. Entendi. Acho que eu É não sei se ficou bastante claro, mas assim, diferente, né? Não, ficou assim. resumindo, mecatrônica é a soma de três engenharias diferentes. É bem, bem diferente. O Arthur perguntou se precisa ser bom de cálculo para fazer engenharia. Eu vou só mudar essa pergunta no seguinte sentido. Dá para não ter uma base de escola, de ensino médio tão boa e cursar engenharia? A universidade dá o tempo e os recursos que a gente precisa para poder se desenvolver nessa área? Ou realmente a gente precisa entrar com uma base forte de matemática? Olha, tem gente que entra com a base fraca, mas as pessoas sofrem bastante e a maioria delas desiste. Então, eu diria que sim, você precisa entrar com uma base forte. Até o ensino médio, velho, eu não sabia nem que água era H2O, pra você ter ideia. E aí eu tive que estudar muito no ensino médio para chegar na universidade e não ter tanta dificuldade. Uhum. E valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu fico pensando nessa base porque no curso de letras eu sinto a mesma coisa, sabe? Se a pessoa chega com uma bagagem pequena de leitura ou com uma dificuldade de desenvolver a língua, ela vai desistir, porque começa num ritmo outro, que não é mais o ritmo do ensino médio, né? Ninguém tem paciência com você mais para pegar na sua mão e te ajudar a entender aquilo. Você se torna muito autodidata, querendo ou não querendo. Então, se você Deu chega uma muito porrada de texto, né? se você chega muito despreparado, o pessoal acaba desistindo mesmo. Ah, isso não é pra mim. E às vezes não é porque a universidade não deixou ser mesmo. Você precisava estar um pouquinho além ali para conseguir entrar no fluxo do curso. Eu imagino que isso aconteça de forma diferente, mas isso também acontece aí, né? Acontece também ali. E como que você resume, ou como é que você pode contar pra gente sobre o curso em si, de mecânica? O curso de mecânica. Os 3 primeiros anos nos cursos de engenharia são muito parecidos. Então você tem ali cálculo, física, química, álgebra, que também é matemática. Você tem, tipo, basicamente física, um pouquinho de química. Dependendo da engenharia, você tem mais ou menos química, mas todas as engenharias têm muita física e muita matemática. E aí tem uma matéria, pelo menos na mecânica é assim, no início, no primeiro semestre, que é a Introdução à Engenharia Mecânica. Que você vai aprender o que o engenheiro mecânico faz, vai aprender sobre o CREA, que é o órgão que regulamenta a profissão, vai aprender como funciona o projeto de engenharia. Aí tem a matéria também de desenho técnico, já no primeiro semestre, aqui na UNB, né? Que você já aprende como as peças são desenhadas e tal, aprende sobre AutoCAD, aprende a desenhar na mão também. Tem gente que tem muita dificuldade com isso. Beleza, aí esses são os 3 primeiros semestres. A partir do quarto, já tem matérias mais específicas do curso.
Então você aprende. Tem uma matéria aqui que chama Mecânica 1. Tem a Mecânica 1 e a Mecânica 2. A Mecânica 1 é aquela mecânica do ensino médio, dos bloquinhos, sabe? Sei que Só me ensinou, que, só que, inclusive. só que ao invés de bloquinhos, agora são objetos reais. Então são cabos, são vigas, são esse tipo de coisa. É aquilo, só que mais aprofundado e a galera cobra mais, o professor cobra mais, a prova é mais difícil. Mecânica 2 é o movimento dessas coisas. Então você calcular o movimento de um pêndulo, sei lá, de um mecanismo. Aí depois tem mecânica dos materiais. Então você já inclui os materiais aí nesses. Você não só calcula os esforços na peça, como você calcula agora se aquele material, se aquela peça com aquele material específico vai aguentar a carga que ele de trabalho. Então, por exemplo, uma viga de concreto armado, que tem concreto e tem o aço, né? Você vai precisar fazer o cálculo, incluindo as propriedades do concreto, propriedades do aço, para ver se a viga vai aguentar. Mecânica de materiais, aí em paralelo a isso tem a parte de fluidos também, como eu te falei. Você vai calcular como é que o fluido se comporta em uma tubulação. Percebe que eu sempre falo calcular, né? Então, O quem não tempo tem a todo. base matemática, eu não estou dizendo para desistir, mas, tipo assim, estude antes, se prepare antes para isso. A parte de fluidos, aqui são duas matérias também. Mecânica dos fluidos 1, que você calcula mais perda de carga, que tem a ver com atrito numa tubulação quando a água passa, por exemplo. Quanto de pressão eu vou perder por causa desse atrito? Quando a água passa pela bomba, por uma curva na tubulação. Aí vem a parte de mecânica 2, que você vê mais aerodinâmica, escoamento. Escoamento é o movimento do ar, tá? Do fluido. Pode ser gás, pode ser um gás, pode ser o ar, pode ser a água. Na parte de mecânica dos fluidos 2, você vê como o avião funciona, como o ar passa em torno de um prédio, como é que ele se comporta. E tem uma matemática muito pesada também. Depois vem a parte de transferência de calor, como eu disse. Você calcula como é que funciona o radiador de um carro, por exemplo. Como é que. Porque o motor de um carro, tanto é elétrico quanto a combustão, ele gera muito calor, porque ele tem peças móveis e tal. E no caso do elétrico, tem a corrente, tem resistência, e essa resistência gera calor. E aí, o radiador, o sistema de arrefecimento, serve para resfriar, para esse motor não fundir e parar de funcionar. Então, né, nas matérias de transferência de calor, você vai entender isso também, tanto transferência de calor quanto termodinâmica. Tem matéria de humanas também. Aqui Uau! tem introdução à sociologia, tem noções de direito e introdução à economia. Introdução à sociologia é parecido com o ensino médio também. Você estuda sobre Marx, você estuda. Agora não vou lembrar, mas eu mandei até bem nessa matéria. Noções de direito. Você entende como é que funcionam as leis, a Constituição e tal. E introdução à economia, que foi uma das que eu mais gostei de humanas. Você entende como é que a economia funciona, como é que o mercado funciona. E é uma das que eu mais uso, porque eu invisto na bolsa, né? Então, você tem que entender um pouco de economia. Que mais? O problema, Ju, é que essas matérias de humanas, pelo menos aqui, e as matérias que não tem muito a ver com o curso, que são, por exemplo, em outro prédio, porque a UNB é muito grande, né? Então tem vários prédios. Por exemplo, direito. O curso, ele te dá uma noção geral sobre Constituição, sobre como um advogado trabalha e tal, como funciona a lei. Mas, pelo menos no professor que eu fiz, na matéria que eu fiz, ele não fala, o engenheiro ele tem que seguir essas leis aqui. A lei para engenharia funciona assim, não é integrado, sabe? E tem também esse problema na universidade. Sociologia também. A maioria dos professores entra muito nos pensadores, nos filósofos, sociólogos, sei lá. Mas, tipo, poucos trazem para o dia a dia. Eu tive sorte de ter uma pessoa que trazia muito isso para o dia a dia, discussões sobre o dia a dia. Mas tem professor que não traz, por exemplo. Beleza. Aí falei de humanas.
Aí tem matérias também de projeto lá para o sexto, acho que é o sexto semestre. Tem projeto de máquinas um, depois tem projeto de máquinas 2. O projeto de máquinas um, você aprende a calcular a transmissão por engrenagens, correntes, correias, calcular a resistência do dente da engrenagem, calcular um sistema de transmissão mesmo, seja de um carro, enfim, de uma máquina qualquer. Projeto de máquinas 2, você aprende a calcular, entender e calcular os elementos de máquina. Então, tipo assim, um parafuso. Você aprende a como escolher um parafuso, como ver se aquele parafuso vai aguentar a aplicação específica. Por exemplo, você tem um carro, você tem que usar um parafuso de grau 8.8 ou 12.9, enfim, isso é a classe de resistência do parafuso. Você aprende a projetar a mola, rebite, solda, por exemplo. Projeto de máquinas. No projeto de máquinas 1, tem realmente um projeto final. Essa é a primeira matéria que a gente faz que tem projeto. Só que, outro problema, o projeto é teórico. A gente não tem que construir um protótipo, não tem que entregar um produto. O que a gente faz? A gente sabe a teoria, né? Aprende o professor das aulas, e aí ele passa uma pergunta, um problema parecido com um problema de prova, só que um pouco mais abrangente. Ele fala, o sistema aqui, esse sistema de engrenagens aqui, tem que entrar com, sei lá, 1000 RPM e sair com 5000. Como é que você projeta o sistema que fica aqui dentro? Aí você passa o semestre inteiro fazendo esse projeto, no final você entrega um relatório, uma programação, os códigos, né? Essa parte de programação também é muito importante na engenharia. As contas, provando que aquilo vai dar certo, e desenhos daquilo, mas não tem prática. Que mais? Aí acho que eu falei das matérias como um todo, falei das obrigatórias, né? Tem optativas, como eu disse, sobre aerodinâmica, sobre dinâmica de corpos, enfim, tem várias, sobre vibrações em estruturas, vibração em cabos, enfim. E aí tem o nosso TCC aqui, ele é dividido em duas partes. A gente chama de PG, né, que é projeto de graduação. Então, você tem 2 semestres para fazer o seu PG e tem que ser um estudo ou um projeto. Você pode ir mais para a linha científica ou mais para a linha mais prática. Tem gente, por exemplo, que faz projeto de uma suspensão automotiva. Tem gente que estuda o comportamento a influência do tratamento com nitrogênio líquido na liga de alumínio, por exemplo. Bem mais científico. E é isso o curso, assim. Você escolheu já o seu tema? Então, eu comecei na pandemia, antes da pandemia, eu ia trabalhar com um túnel de vento. Um túnel de vento é uma... Imagina uma caixa grandona que tem um ventilador. E aí você coloca, por exemplo, um modelo pequeno de um carro lá para ver como é que o ar passa por ele, sem ter que ir para a rua para fazer isso, entendeu? E o meu tema era esse. Mas você desistiu ou vai continuar se um dia a gente puder voltar ao normal? Então, era mais prático esse tema, foi um tema que eu gostei, mas eu acho que eu vou dar uma olhada em outras opções também. Legal, né? Como você gosta de tudo, você tem mais opções, mas também é mais difícil escolher. O Arthur perguntou aqui se você sabe a média do salário inicial de um engenheiro mecânico. Se eu não me engano, agora é 8 mil e pouco, tá? É um salário bom. É bom? Na internet mas dá pra tem ganhar mercado? muito mais que isso, mas... Então tá, né? Regis, conta pra gente uma curiosidade sobre o curso, assim. O que é um mito sobre... Antes de você responder um mito sobre engenharia, me conta uma coisa. Parece que tudo que você contou, ao mesmo tempo que depende muito de um esforço individual, também em alguns momentos vai exigir a prática coletiva. Você trabalha muito em equipe na engenharia? Ou é um trabalho mais sozinho? Trabalhei muito em equipe já. Nossa, eu passei por várias experiências. Eu fiz estágio, eu fiz pesquisa, eu passei por quase todas as experiências possíveis. Fiz estágio, fiz pesquisa,
e fui de equipe de competição, né? Como eu disse, a equipe de competição, na minha época, eu passei 3 anos nessa equipe e, assim, tinha mais ou menos 50, 56, às vezes teve 60 pessoas em várias sub-áreas diferentes. Você tinha que lidar com essas pessoas o tempo inteiro. E é um carro, né? Então o carro ele tem várias, a gente lá divide ele em vários subsistemas. Suspensão, freios, estrutura, aerodinâmica. É, Então tem várias, por exemplo, a minha equipe de aerodinâmica tinha 7 pessoas. A equipe de suspensão tinha mais 7. Então, além de trabalhar com a minha equipe, eu tinha que conversar com a equipe de suspensão também, para ver quanta força a asa podia fazer para que a suspensão ia aguentar. Então, trabalhei em equipe. O meu ponto de virada, a minha grande mudança foi quando eu entrei nessa equipe. Porque eu aprendi muito, tanto da prática, quanto lidar com pessoas, quanto falar em público. Desde o início a gente tinha que projetar e explicar para as pessoas o que a gente estava fazendo. Então, o que me mudou foi isso aí. Ah, legal pensar esse universo da engenharia que exige uma comunicação, um trabalho em equipe, porque às vezes fica parecendo que, como depende muito de cálculo e é algo que são interpretações que você precisa fazer e lidar sozinho, fica parecendo que é um trabalho muito solitário, mas não, né? É um trabalho bem integrado até. 60 pessoas, eu É, nem consigo dar aula para 60 pessoas. 60 pessoas é muita gente. e isso às vezes gera um pouco de frustração, porque a pessoa que não conhece, ela entra no curso pensando, pô, vou ser engenheiro mecânico, vou conseguir projetar um avião inteiro. Mas depois ela entende que o projeto de um avião não começa na engenharia, ele começa lá na pesquisa de mercado, por exemplo. E aí o cara que faz a pesquisa de mercado, ele chega para o engenheiro e fala, o avião tem que ter 40 lugares, tem que ter, o assento tem que ser confortável, ou então o avião vai transportar empresários, ele pode ser menor, mas ele tem que ser muito rápido. Então envolve muita gente o projeto de um avião. Às vezes o engenheiro trabalha, por exemplo, só com o motor do avião, com a parte específica do motor do avião. Então, essa parte de comunicação, galera, se vocês aí do ensino médio já puderem adiantar isso aí, eu até recomendo livros, um livro que eu li muito bom, chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Os títulos desses livros, geralmente, são mais uma questão de vendas, assim, né? Influenciar pessoas. Parece que é uma coisa meio manipuladora, assim, mas ele te dá uma noção geral de como você consegue lidar melhor com as pessoas, no geral, com a família, no trabalho, enfim. Não, muito, muito legal pensar nessa parte de comunicação da engenharia. E só o William fez uma pergunta aqui. Você já falou, né, que a gente está num momento difícil, pensando no Brasil, na questão do desenvolvimento, e que aí as vagas ficam mesmo mais limitadas. Mas tem mercado para a área de engenharia mecânica? Eu vou dar exemplos. Ó, eu vou dar exemplos dos meus amigos, tá? Tem um amigo que já trabalhou na Stock Car, competição de corrida aqui do Brasil, né? Carro de corrida. Tem um amigo que está na Volkswagen. Tem amigos que trabalham na Ambev, cervejaria. E eu tenho um amigo que está lá na Austrália mexendo com energia solar. Então ele faz projetos, inclusive ele faz ensaios de túnel de vento de placas solares. Porque se você simplesmente... Na Austrália tem muito vento, então se você simplesmente colocar a placa lá só apoiada no chão, ela vai sair voando. Então ele faz o cálculo dessas estruturas, faz ensaio em túnel de vento. O que mais? Como eu falei, tem amigos que trabalham com dados. Tem um amigo meu agora que entrou na NASA, muito massa. Nossa, Ele, que legal. ele fez o TCC dele foi sobre combustível de foguete. Fez vários ensaios legais. Daqui, ele foi fazer pós nos Estados Unidos, não sei se foi mestrado, foi doutorado, acho que foi mestrado. E de lá ele conseguiu contar, provavelmente algum professor dele já estava inserido ali, já conhecia, já trabalhava na NASA, e ele entrou.
Não, eu legal. tenho um professor que presta consultoria para a Embraer, para a NASA e tal. Então tem muito mercado. Eu fico pensando, se não tiver mercado para engenheiro mecânico, acho que não vai ter para ninguém, assim, porque é uma área que dá para você fazer muita coisa. Então, mercado É. vai ter. Eu tô de olho aqui na hora pro Instagram não derrubar a gente, mas conta aí pra gente um mito do engenheiro. O mito do engenheiro mecânico, que a gente só trabalha com carro. Que, tipo assim, se o carro tipo, furar o pneu na rua e tiver um engenheiro mecânico, você vai chamar ele vai trocar. Só que, o que acontece? Como eu disse, a engenharia mecânica é muito abrangente. E tem engenheiro mecânico, velho, que só sabe andar para frente com o carro. Então, por exemplo, o cara que tem gente que trabalha especificamente com a área de materiais, fazendo pesquisa, olhando no microscópio para ver como é que é a estrutura do material, como é que ele pode mudar aquele material para ficar mais resistente, ou que ele tem uma troca de calor mais eficiente. Então, tipo assim, depende. Eu tenho a sorte de atender a esse estereótipo e também saber do resto. Mas esse é um estereótipo que Completíssimo. existe e que não necessariamente é um estereótipo, né? Uhum. Ah, legal. Então tá, engenheiro mecânico não é engenheiro só de carros, não entende só de carro. Não é É, mecânico, não é mecânico. não é mecânico. Mecânico e engenheiro mecânico é bem diferente. Ótimo, A gente tem perfeito. quanto tempo, Ju? Deixa A eu gente ver. tem Ixi, 2 minutos. você quer fazer mais uma pergunta? Pergunta? Deixa eu ver. Não, eu queria muito te agradecer mesmo. Pode falar, você ia falar. Eu ia falar rapidão da diferença do mecânico e engenheiro mecânico. Ah, Que é conta tipo então. assim, o mecânico, ele pega o que o engenheiro já fez e dá manutenção. O que é dar manutenção? É ver que o negócio vai quebrar e troca uma peça, troca outra peça. Às vezes tem mecânico que faz uma gambiarra ou outra, cria algumas coisas diferentes. Mas a parte criativa é função do engenheiro. Então o mecânico vai dar manutenção no seu carro, vai trocar o filtro, trocar as coisas. Mas quem pensa no carro, quem desenvolve o carro é o engenheiro. E mecânico não tem uma formação acadêmica, né? Diferente do Tem a formação engenheiro técnica. técnico. Ah, beleza. Muito, muito, muito obrigada por ter participado com a gente. Acho que vai ser de ter esse material aqui, poder distribuir ele para as pessoas, ter contato com o pessoal que estava aqui, que está aqui, é muito bacana. Então, obrigada mesmo por apoiar o projeto, por dispor seu tempo para vir aqui contar um pouquinho do curso. Eu espero muito que as pessoas sejam felizes e realizadas com as suas escolhas, assim como eu fui e como eu sei que você é. Eu quero isso para todo mundo. Eu acho que é incrível assim a gente poder acertar de primeira. Entrei a meio curso, não tem preço uma coisa dessa. É. Então, muito, muito, muito obrigada. Você é uma pessoa muito querida. Foi muito bom poder te rever. E pessoal que está assistindo agora, que vai assistir depois, não deixa de seguir o Regis no Instagram. Tem muito conteúdo lá. E nem no canal do YouTube, porque eu assisto todos e eu nem entendo nada de engenharia, eu entendo tudo dos vídeos. Então é muito sinal que é muito bom. É engenharia extrema lá no YouTube, né? Isso. Ju, eu queria Então, agradecer muito também a galera que assistiu a você. Muito bom te rever também. Lembrar um pouquinho do ensino médio aí. E a galera que quer fazer engenharia e está na dúvida, eu acho que pode me mandar mensagem, que eu respondo de boa no DM, não tem essa comigo. Pode ver o que eu já postei no perfil também, que vocês vão entender um pouco. Pode ir lá no meu canal também, que vocês vão entender ainda mais. E muito obrigado, Ju. Estou disponível. Se quiser fazer mais live, enfim, estou aqui, ai, 100% disponível. ótimo então. Muito obrigada, querido. Obrigada, pessoal, que participou aqui com a gente. Semana que vem a gente volta com a live das profissões aqui. Tchau, Regis. Obrigada. Tchau, Ju.